Você acorda devagar, muito devagar, numa manhã que ainda não começou de verdade, e a primeira coisa que percebe é o cheiro. Não é um cheiro ruim, mas também não é agradável. É apenas forte, persistente, como se tivesse se infiltrado nas paredes de barro seco ao redor, nas fibras do linho que cobre o chão, na sua própria pele, e você sabe que esse cheiro é o natrão, o sal branco e áspero que está por toda parte aqui, misturado com resinas que fumegam lentamente num canto da sala, liberando uma fumaça densa e doce que sobe em espirais lentas até o teto baixo de vigas escuras. Você está deitado num colchão fino de palha trançada, coberto por um tecido de linho desbotado, e seus olhos se abrem aos poucos, deixando entrar a luz fraca que vem de uma pequena abertura retangular na parede oposta. Uma janela sem vidro, apenas um buraco através do qual você vê o céu ainda rosado do amanhecer. E o ar que entra por ali é fresco, quase frio, trazendo consigo o som distante de pássaros que começam a cantar nas margens do Nilo, um som repetitivo e suave que se mistura ao silêncio quase total desta casa de embalsamamento, este lugar chamado Wabet, que significa lugar puro, embora a pureza aqui seja diferente da limpeza como você conheceria hoje. É mais uma pureza ritual, simbólica, uma separação entre este espaço e o mundo comum lá fora. Você move os dedos dos pés, depois os dedos das mãos, sentindo o formigamento leve que vem de ter dormido na mesma posição a noite toda. E então você inspira fundo, enchendo os pulmões com aquele ar denso carregado de incenso e natrão, e expira devagar, muito devagar, deixando o corpo acordar no seu próprio ritmo, sem pressa nenhuma, porque aqui a pressa não existe. Tudo acontece na velocidade certa, na velocidade necessária, para que os mortos possam cruzar para o outro lado com segurança, para que seus corpos sejam preservados exatamente como devem ser. E você, como assistente de embalsamador, aprendeu há muito tempo que cada gesto deve ser medido, cada movimento deve ser intencional, cada momento deve durar o tempo que precisa durar. Você se levanta aos poucos, apoiando-se nos cotovelos primeiro, depois sentando-se com as pernas cruzadas, e olha ao redor da pequena sala onde dormiu. É uma das câmaras laterais da casa de embalsamamento. Um cômodo simples com paredes de tijolos de barro secos ao sol, chão de terra batida coberto por esteiras de junco. E no canto oposto, há uma prateleira baixa, onde estão guardados alguns potes de cerâmica, vasilhas com tampas de linho amarradas com cordas finas, e ao lado delas, pendurados em ganchos de madeira na parede, estão os instrumentos que você usará hoje. Ganchos longos de bronze com pontas curvadas, facas de pederneira com cabos de madeira polida, pequenas colheres de metal para retirar substâncias espessas, e uma coleção de panos de linho branco, empilhados com cuidado, cada um lavado e seco. Ao sol várias vezes até ficar macio e pronto para tocar a pele de alguém que não está mais vivo. Você se levanta completamente, sentindo os joelhos estalarem levemente, e caminha até a abertura na parede, colocando as mãos nas bordas ásperas do tijolo e inclinando-se para fora, onde vê o pátio interno da casa de embalsamamento.
Um espaço retangular cercado por muros baixos, com um poço no centro, de onde alguém já está tirando água, usando uma corda grossa amarrada a um balde de couro. E você observa o movimento repetitivo desse gesto: puxar a corda, erguer o balde, despejar a água numa jarra grande de barro e então jogar o balde de volta no poço e recomeçar. E você fica ali parado por um tempo, apenas observando, deixando seus olhos acompanharem o ritmo desse trabalho, que é tão previsível quanto o nascer do sol. A luz agora está ficando mais forte, passando do rosa pálido para um amarelo suave, e você sabe que o dia já começou de verdade. Então, se afasta da janela e caminha até a porta de madeira da sua câmara, empurrando-a devagar para abrir, e ela range suavemente nas dobradiças de couro. E você sai para o corredor estreito que conecta todas as salas da casa de embalsamamento. Um corredor escuro e fresco, onde suas sandálias de couro fazem um som abafado contra o chão de pedra. E você segue em direção à sala principal, a câmara central, onde os corpos são preparados, onde o trabalho de hoje vai acontecer, como aconteceu ontem, e como acontecerá amanhã e nos próximos 70 dias. Quando você entra na sala principal, percebe que os outros já chegaram. Há 3 pessoas além de você, todas vestidas com túnicas simples de linho branco. E no centro da sala, sobre uma mesa longa de pedra calcária polida, está um corpo coberto por um pano fino. E você sabe, sem precisar perguntar, que esse corpo chegou há 3 dias, que já passou pela primeira purificação, que já foi lavado várias vezes com água do Nilo misturada com vinho de palma, e que hoje é o dia de começar a remoção dos órgãos internos. O passo mais longo e delicado de todo o processo, aquele que exige paciência absoluta e mãos firmes, porque cada órgão deve ser retirado inteiro, sem rasgar, sem quebrar, para que possa ser preservado separadamente e colocado nos vasos canopos que já estão esperando numa prateleira ao lado da mesa. O sacerdote embalsamador, um homem mais velho com a cabeça raspada e uma cicatriz fina na bochecha esquerda, está de pé ao lado da mesa, e ele olha para você e para os outros assistentes e então começa a falar, mas não com urgência, não com pressa, apenas explicando o que será feito hoje, repetindo instruções que todos já ouviram muitas vezes, porque a repetição faz parte do ritual. A repetição garante que nada seja esquecido. E ele diz que hoje vocês vão trabalhar nos órgãos abdominais, começando pelo fígado, depois o estômago, os intestinos e finalmente os pulmões, deixando apenas o coração no lugar, porque o coração é a sede da inteligência e da memória. E sem ele, a pessoa não poderia ser julgada no além. Não poderia responder às perguntas de Osíris e dos deuses. Não poderia justificar sua vida. Você se aproxima da mesa devagar, ocupando seu lugar ao lado esquerdo do corpo, e o sacerdote remove o pano que cobria o morto, revelando a pele já lavada e pálida. E você vê que é um homem de meia idade, talvez um escriba ou um comerciante, alguém importante, o suficiente para pagar por esse tipo de mumificação completa, que custa caro e demora 70 dias inteiros. E você não sabe o nome dele,
Não precisa saber, porque aqui ele não é mais uma pessoa com nome e história. Ele é apenas um corpo que precisa ser preservado, um recipiente que precisa ser preparado para a jornada eterna. O sacerdote pega uma faca pequena de bronze e faz uma incisão longa no lado esquerdo do abdômen, logo abaixo das costelas. E você observa como a lâmina entra devagar na pele, cortando com precisão, abrindo uma linha reta de aproximadamente 10 centímetros, e não há sangue, porque o corpo já está morto há dias e o sangue já se assentou, já coagulou. E então o sacerdote afasta a pele com os dedos, expondo a cavidade abdominal, e você vê pela primeira vez os órgãos internos, ainda no lugar, ainda conectados uns aos outros por membranas finas e translúcidas. E o cheiro que sai dessa abertura é forte, muito forte. Não é o cheiro de decomposição. Ainda, porque o corpo foi mantido frio e coberto com natrão, mas é o cheiro da morte, um cheiro metálico e doce ao mesmo tempo, que gruda na garganta e faz você respirar pela boca. Você pega um gancho longo de bronze, segurando-o com as duas mãos, e espera a instrução do sacerdote. E ele aponta para o fígado, que é um órgão grande e escuro, situado logo abaixo das costelas do lado direito. E ele diz para você inserir o gancho devagar, com cuidado, encontrando o espaço entre o fígado e a parede abdominal, e então puxar suavemente, sem forçar, apenas guiando o órgão para fora. E você faz exatamente isso, sentindo a resistência leve das membranas que precisam ser rompidas. E aos poucos o fígado começa a se soltar. E você continua puxando, respirando devagar, mantendo as mãos firmes. E finalmente o órgão sai completamente, pesado e úmido, e você o coloca numa bandeja de bronze ao lado da mesa, onde ele ficará até ser lavado e seco e embalado em linho. Esse processo se repete para cada órgão. O estômago vem a seguir, menor que o fígado, mas mais difícil de remover porque está conectado ao esôfago e aos intestinos, e você precisa usar uma faca pequena para cortar essas conexões, fazendo movimentos lentos e precisos, e então puxar o estômago para fora e colocá-lo na mesma bandeja, e depois vêm os intestinos, que são longos e emaranhados, e exigem paciência ainda maior, porque você precisa puxá-los aos poucos, metro por metro, desenrolando-os com cuidado. E esse trabalho leva tempo, muito tempo, e você sente suas costas começarem a doer de ficar inclinado sobre a mesa, mas não há pressa. Você pode parar e esticar os braços, pode respirar fundo e olhar pela janela alta da sala, onde vê o céu agora totalmente azul, e depois voltar ao trabalho e continuar puxando os intestinos, e finalmente, depois do que parece ser uma hora inteira, você retira o último pedaço e o coloca na bandeja. O sacerdote então diz que agora é hora de remover os pulmões, e isso é feito de maneira diferente, porque os pulmões estão acima do diafragma, dentro da caixa torácica, e não podem ser alcançados pela incisão abdominal. Então o sacerdote faz 2 incisões pequenas entre as costelas, uma de cada lado, e insere ganchos finos por essas aberturas, e com movimentos delicados ele puxa os pulmões para fora, um de cada vez, e eles saem moles e esponjosos, e são colocados na bandeja junto com os outros órgãos, e agora a cavidade
A abdominal está vazia, exceto pelo coração, que permanece intacto, batendo silenciosamente na memória de quem já não está mais aqui. Você se afasta da mesa e caminha até uma grande jarra de água no canto da sala, onde molha as mãos e as lava devagar, esfregando uma nas outras até remover o resíduo pegajoso que ficou grudado na pele. E então seca as mãos num pano de linho e volta para a mesa, onde o próximo passo já está começando. A lavagem interna da cavidade abdominal, que é feita com vinho de palma misturado com especiarias, um líquido avermelhado e perfumado que é despejado lentamente dentro do corpo e então drenado. E esse processo é repetido 3 vezes, e você observa o líquido escorrer pela mesa e cair numa bacia de bronze no chão, levando consigo pequenos fragmentos de tecido e sangue coagulado, e aos poucos a cavidade fica limpa, e o cheiro forte começa a diminuir, substituído pelo aroma doce do vinho e das especiarias. Enquanto isso acontece, outro assistente está trabalhando nos órgãos que foram removidos. Ele os lava um por um numa bacia grande cheia de água e sal, e depois os coloca sobre uma mesa separada, onde serão cobertos com natrão e deixados para secar por vários dias, e quando estiverem completamente secos, serão embrulhados em linho e colocados nos vasos canopos, 4 jarras de calcário decoradas com as cabeças dos 4 filhos de Horus, Imseti para o fígado, Hapi para os pulmões, Duamutef para o estômago e Quebesenuef para os intestinos, e esses vasos serão enterrados junto com o corpo dentro da tumba para que a pessoa possa ter todos os seus órgãos no além. O sacerdote agora pega um pequeno cinzel de bronze e um martelo de madeira e se posiciona ao lado da cabeça do morto e explica que é hora de remover o cérebro, e esse é o passo mais delicado de todos, porque precisa ser feito através das narinas, sem danificar a face, porque a face precisa permanecer intacta para que a pessoa possa ser reconhecida no além. E você observa enquanto ele insere o cinzel cuidadosamente pela narina esquerda, empurrando-o para cima até sentir a resistência do osso etmoide, a fina parede óssea que separa a cavidade nasal do crânio. E então ele bate levemente com o martelo, e o osso se quebra com um som seco e abafado, e agora há uma abertura direta para o cérebro. O sacerdote então pega um gancho longo e fino, com uma ponta em espiral, e insere-o pela mesma narina, empurrando-o lentamente para dentro do crânio. E você vê o gancho desaparecer completamente, e ele começa a girá-lo, fazendo movimentos circulares suaves, e você sabe que ele está quebrando o cérebro em pedaços menores, transformando-o numa massa líquida que possa ser drenada. E isso leva tempo, muito tempo, porque ele precisa alcançar todas as partes do cérebro, todas as dobras e curvas, e aos poucos você começa a ver um líquido espesso e acinzentado escorrer pela narina, caindo numa pequena tigela de bronze que foi colocada embaixo da cabeça, e o sacerdote continua girando o gancho e mais líquido sai. E então ele retira o gancho e insere uma colher longa e fina e começa a retirar pedaços maiores de massa cerebral, puxando-os para fora com cuidado e colocando-os na mesma tigela, e esse processo continua por um longo tempo, até que não saia mais nada, até que o crânio esteja completamente vazio.
Depois que o cérebro foi removido, o sacerdote vira o corpo de lado, inclinando a cabeça para baixo sobre a borda da mesa, e deixa a gravidade fazer o resto do trabalho, deixa o líquido restante escorrer naturalmente pelas narinas, e isso leva alguns minutos, e vocês todos ficam ali parados, esperando, ouvindo o som lento das gotas caindo na tigela, e então o sacerdote coloca o corpo de volta na posição horizontal e enxágua as narinas com vinho de palma, despejando o líquido dentro de cada narina e deixando-o drenar, e então enche o crânio vazio com resinas aquecidas misturadas com serragem fina, que solidificarão e ajudarão a manter a forma da cabeça. O sol agora está alto no céu, e você sabe que já deve ser meio-dia, porque sente o calor começando a entrar pelas janelas altas da sala, e seu estômago ronca levemente, lembrando que você não comeu nada desde ontem à noite, mas o trabalho ainda não acabou. Ainda há mais passos a serem completados antes que você possa parar para a refeição do meio-dia. Então você continua ali, ao lado da mesa, observando enquanto o sacerdote começa a preparar o corpo para a secagem com natrão. O natrão é um sal mineral branco que vem das margens do lago Natron, no delta do Nilo, e tem a propriedade de absorver toda a umidade, toda a água que ainda está nos tecidos do corpo. E isso é essencial para a preservação, porque sem umidade não há decomposição. Sem umidade o corpo pode durar para sempre, ou pelo menos por milhares de anos. E o processo de secagem com natrão leva 40 dias inteiros. É a parte mais longa de todo o embalsamamento e exige que o corpo seja completamente coberto pelo sal, dentro e fora. Cada centímetro de pele, cada cavidade, cada dobra. Vocês começam despejando natrão dentro da cavidade abdominal vazia, enchendo-a completamente até que o sal transborde pela incisão lateral. E então cosem a incisão com um fio grosso de linho, fazendo pontos largos e irregulares, porque a aparência não importa, porque essa costura ficará escondida debaixo das faixas de linho que serão enroladas ao redor do corpo mais tarde. E depois de costurar a incisão, vocês cobrem o corpo inteiro com natrão, começando pelos pés e subindo lentamente, espalhando o sal com as mãos, deixando-o formar uma camada grossa de vários centímetros, e quando o corpo está completamente coberto, parece uma escultura branca, parece uma montanha pequena de sal, e você não consegue mais ver a forma humana embaixo, apenas o contorno vago. O sacerdote, então, instrui que o corpo seja deixado assim por 40 dias e que a cada 7 dias o natrão deve ser trocado, porque o sal vai absorvendo a umidade e ficando úmido também, e precisa ser substituído por sal fresco e seco. E você sabe que isso significa que você voltará a esta sala várias vezes nas próximas semanas, sempre fazendo o mesmo trabalho, sempre removendo o natrão velho e colocando o natrão novo, sempre verificando o progresso da secagem, sempre esperando. Finalmente o sacerdote dá o sinal de que o trabalho da manhã está terminado, e você pode sair da sala para comer, e você caminha de volta pelo corredor estreito e escuro até sair no pátio interno, onde há uma área coberta por um toldo de palha trançada, e embaixo desse toldo
estão algumas esteiras de junco espalhadas no chão, e sobre uma das esteiras há uma bandeja grande com pão de cevada, algumas tâmaras secas, um pedaço de queijo de cabra e uma jarra de cerveja fraca. E você se senta com as pernas cruzadas sobre uma das esteiras e pega um pedaço de pão e começa a mastigar devagar, sentindo a textura densa e levemente azeda do pão, que foi assado ontem ou talvez anteontem, e já está começando a ficar duro, mas ainda é comestível. Ainda enche o estômago. Você come devagar, muito devagar, porque não há pressa, porque o resto do dia será dedicado a tarefas mais simples e repetitivas, como lavar os instrumentos que foram usados pela manhã, como preparar mais faixas de linho cortando grandes pedaços de tecido em tiras longas e estreitas, como verificar os vasos canopos que estão sendo preparados para este corpo e para outros que chegaram recentemente. E todas essas tarefas podem ser feitas no seu próprio ritmo, sem pressão, sem urgência. E você sabe que amanhã será parecido com hoje, e o dia seguinte também, e assim por diante, em um ciclo constante e previsível que se estende por 70 dias para cada corpo. E como sempre há vários corpos em diferentes estágios do processo, seu trabalho nunca realmente termina, apenas continua, dia após dia, semana após semana. Depois de comer, você bebe um pouco de cerveja diretamente da jarra, sentindo o líquido espesso e levemente doce descer pela garganta, e então se levanta e caminha até o poço no centro do pátio, onde tira a água fresca e lava o rosto e as mãos, e a água fria te desperta um pouco, te faz sentir mais alerta, e você fica ali por um momento, olhando para o céu, azul brilhante, sentindo o calor do sol na pele e ouvindo os sons distantes da cidade de Tebas, do outro lado do rio, vozes de vendedores no mercado, o som de martelos batendo em metal, o latido distante de um cachorro. Mas aqui, neste lado do rio, no lado dos mortos, tudo é mais silencioso, mais calmo, mais lento. Você passa a tarde lavando instrumentos, usando areia fina e água para esfregar os ganchos de bronze, as facas de pederneira, as colheres de metal e depois secando cada peça cuidadosamente com panos de linho e então pendurando-as de volta nos ganchos na parede, prontas para serem usadas novamente amanhã ou depois de amanhã, e esse trabalho é meditativo, repetitivo, e suas mãos se movem sozinhas, sem que você precise pensar, e sua mente começa a vagar, pensando em coisas sem importância, se vai chover esta semana, se os peixes no Nilo estão abundantes agora, se seu irmão que mora em Mênfis está bem. Mas esses pensamentos não são urgentes, não. Exigem respostas, apenas passam pela sua cabeça como nuvens passam pelo céu, e você os deixa ir. Quando o sol começa a descer, tingindo o céu de laranja e rosa, você sabe que o dia de trabalho está quase terminado. Então você termina de lavar o último instrumento e o pendura na parede. E depois vai até a sala principal mais uma vez para verificar o corpo que foi coberto com natrão pela manhã. E você vê que o sal já está começando a absorver a umidade, já está ficando levemente úmido e escuro em alguns lugares, e você sabe que isso é bom. Isso é o sinal de que o processo está funcionando, de que o corpo está secando como deveria.
E você fica ali parado por um momento, apenas olhando, e então cobre a mesa com um grande pano de linho para proteger o corpo da poeira e dos insetos durante a noite. Você sai da sala e caminha de volta para sua câmara, onde se deita na mesma esteira de palha onde acordou pela manhã. E o ciclo recomeça. E amanhã será outro dia igual, com os mesmos cheiros, os mesmos sons, os mesmos gestos repetidos. E isso não te incomoda, não te entedia, porque você aprendeu há muito tempo que a vida é feita de repetições, de rituais, de momentos que se estendem lentamente um após o outro, e que o verdadeiro trabalho não é terminar as coisas rapidamente, mas fazê-las bem, fazê-las com cuidado, fazê-las com respeito, porque o que você está fazendo aqui não é apenas preparar corpos mortos, é ajudar almas a atravessar para o além, é garantir que essas pessoas possam continuar existindo eternamente. E isso é um trabalho sagrado, um trabalho importante, mesmo que seja lento, mesmo que seja repetitivo, mesmo que às vezes seja difícil. Os dias passam assim, um após o outro, e você se acostuma com a rotina. Acordar com a luz fraca do amanhecer, lavar o rosto com água fria, comer pão e tâmaras, trabalhar na sala de embalsamamento, fazendo sempre as mesmas tarefas, lavar instrumentos, preparar linho, verificar corpos. Cobertos com natrão, trocar o natrão úmido por natrão seco, e aos poucos você começa a perder a conta dos dias, porque um dia é igual ao outro. E a única maneira de saber quanto tempo passou é observar o progresso dos corpos. Aquele que estava fresco e úmido agora está começando a secar. Aquele que estava secando agora está rígido e leve. Aquele que estava rígido agora está pronto para ser enrolado em faixas de linho. E então, depois do que parece ser muito tempo, mas que na verdade são exatamente 40 dias. Você retorna à sala principal numa manhã e o sacerdote anuncia que o corpo do homem de meia idade, o escriba ou comerciante cujos órgãos você removeu há tantas semanas atrás, está pronto para a próxima fase, a remoção do natrão e o início do enrolamento em faixas. E você sente uma pequena onda de antecipação, não de excitação, mas de interesse tranquilo, porque essa é a parte do processo que você mais gosta, a parte onde o corpo finalmente começa a parecer completo novamente, onde as faixas de linho vão cobrindo cada centímetro de pele até que a pessoa se transforme em uma múmia, em algo que pode durar para sempre. Vocês começam removendo o natrão cuidadosamente, usando escovas macias feitas de fibras de palma para varrer o sal da superfície do corpo, e aos poucos a pele reaparece. Mas agora ela está completamente diferente. Está escura, quase preta, e está seca, tão seca que parece couro, e está encolhida, colada aos ossos, e quando você toca a pele com a ponta dos dedos, ela está dura e fria. E você sabe que não há mais nenhuma umidade nela, nenhuma água, nenhuma vida, apenas os elementos básicos que compõem um corpo humano, preservados para a eternidade. Depois de remover todo o natrão, vocês lavam o corpo mais uma vez, usando água misturada com vinho de palma, e passam óleo de cedro na pele para devolver um pouco da flexibilidade, para evitar que ela rachasse durante o enrolamento. E o óleo tem um
Cheiro forte e resinoso que se mistura com os outros cheiros da sala, e aos poucos a pele começa a brilhar levemente e fica um pouco mais macia, mais maleável. E então começa o enrolamento, que é a parte mais longa e demorada de todo o processo, porque cada faixa de linho deve ser colocada com cuidado, cada volta deve se sobrepor à anterior, cada dedo, cada artelho, cada membro deve ser enrolado separadamente antes que o corpo todo seja enrolado junto, e este trabalho pode levar vários dias, às vezes uma semana inteira, dependendo de quantas camadas de linho são usadas. E para este homem, que pagou por uma mumificação completa, serão usadas muitas camadas, talvez 20 ou 30, até que o corpo esteja completamente coberto e protegido. Você começa pelos dedos dos pés, pegando uma tira fina de linho branco e enrolando-a ao redor do dedão do pé esquerdo, fazendo voltas apertadas e regulares, e depois passando para o próximo dedo, e depois o próximo, até que todos os 5 dedos estejam cobertos. E então você enrola uma faixa mais larga ao redor do pé inteiro, cobrindo os dedos já enrolados, e continua subindo pela perna, enrolando a faixa em espiral ao redor da panturrilha, do joelho, da coxa. E quando chega ao quadril, você prende a ponta da faixa com uma pequena quantidade de resina aquecida, que funciona como cola. E então começa de novo com o pé direito, repetindo o mesmo processo. Dedos primeiro, depois o pé, depois a perna inteira. Enquanto você trabalha nas pernas, outro assistente está trabalhando nos braços, começando pelos dedos das mãos, enrolando cada um separadamente, e depois o pulso, o antebraço, o cotovelo, o braço, e o sacerdote está trabalhando no tronco, enrolando faixas largas ao redor do peito e do abdômen, cobrindo a incisão lateral, que foi costurada há 40 dias e agora está completamente curada, completamente seca, apenas uma linha escura na pele escura. O enrolamento continua por horas e vocês trabalham em silêncio, ouvindo apenas o som suave das faixas de linho sendo desenroladas dos rolos, o som das suas respirações regulares, e de vez em quando o som de passos no corredor lá fora, ou o canto distante de um pássaro, e aos poucos o corpo vai desaparecendo debaixo das camadas de linho, vai se transformando em algo que não parece mais humano, algo mais parecido com uma escultura, ou com uma crisálida, como se a pessoa estivesse sendo envolvida em um casulo para emergir. Transformada do outro lado, quando as pernas e os braços e o tronco estão completamente enrolados, o sacerdote coloca amuletos entre as camadas de linho, pequenos objetos de pedra ou metal gravados com símbolos protetores, como o olho de Horus, o escaravelho, o nó de Ísis, e cada amuleto é colocado em um lugar específico do corpo, seguindo instruções antigas que foram passadas de geração em geração de embalsamadores. E você sabe que esses amuletos têm poderes mágicos que vão proteger a pessoa durante a jornada pelo submundo, que vão afastar os demônios e os espíritos malignos e que vão garantir que a pessoa chegue em segurança ao salão do julgamento, onde Osíris pesa o coração contra a pena da verdade. Depois que os amuletos estão no lugar, vocês continuam enrolando mais faixas, cobrindo os amuletos, prendendo-os firmemente contra o corpo.
e a cada nova camada o corpo fica mais grosso, mais rígido, mais parecido com a ideia que você tem de uma múmia e... Finalmente, depois de muitas horas de trabalho, vocês chegam à cabeça, que é a última parte a ser enrolada, e o sacerdote faz isso sozinho, porque a cabeça é a parte mais importante, é onde fica a face, é onde a pessoa pode ser reconhecida. Então ele enrola as faixas com cuidado extra, começando pela nuca e subindo lentamente, cobrindo as orelhas, a testa, o topo da cabeça, e então ele posiciona uma máscara funerária sobre a face, uma máscara de cartonagem dourada pintada com as feições idealizadas do morto, olhos grandes e amendoados, sobrancelhas escuras, lábios finos, e essa máscara será o rosto que a pessoa terá para sempre, o rosto que os deuses verão quando ela chegar no além. E então, finalmente, depois de todos esses dias e semanas de trabalho, depois de remover órgãos e drenar fluidos e secar com natrão e enrolar em faixas, o corpo está pronto, está completo, está transformado em uma múmia. E o sacerdote coloca a múmia dentro de um caixão de madeira, pintado com cenas da vida e da morte, com hieróglifos que contam o nome e os títulos do morto. E esse caixão será colocado dentro de outro caixão maior, e talvez dentro de um terceiro caixão, dependendo da riqueza da família. E então tudo será levado para a tumba no Vale dos Reis, ou em alguma necrópole próxima, onde ficará enterrado para sempre. Ou pelo menos até que alguém, muitos milhares de anos no futuro, abra a tumba e encontre a múmia ainda preservada, ainda intacta, ainda... esperando. Mas você não pensa nisso agora, não pensa no futuro distante. Você apenas olha para a múmia deitada no caixão, envolta em suas faixas brancas, e sente uma mistura de cansaço e satisfação, porque o trabalho foi bem feito, porque você cumpriu seu papel, porque ajudou mais uma pessoa a atravessar a fronteira entre a vida e a morte. E amanhã haverá outro corpo esperando, e depois de amanhã outro, e assim por diante. E você continuará fazendo este trabalho, dia após dia, semana após semana, ano após ano, até que seja sua vez de deitar na mesa de pedra, de ter seus órgãos removidos, de ser coberto com natrão, de ser enrolado em faixas, de receber uma máscara dourada, de ser colocado em um caixão, de ser enterrado em uma tumba, de começar sua própria jornada para o além. E essa ideia não te assusta, não te deixa triste, porque você sabe que a morte não é o fim, é apenas uma transformação, uma passagem, e todo o trabalho que você faz aqui é para garantir que essa passagem seja suave, que seja completa, que seja bem-sucedida. E você sente uma espécie de paz ao pensar nisso, uma aceitação tranquila do ciclo natural das coisas, onde tudo que nasce eventualmente morre. E tudo que morre, eventualmente renasce, em alguma forma, em algum lugar, no além que fica além do horizonte, além do pôr do sol, além do rio, além de tudo que você pode ver ou tocar ou entender. O sol está se pondo agora, e você sai da sala de embalsamamento e caminha de volta para sua câmara, onde se deita na esteira de palha e fecha os olhos e sente o cansaço do dia inteiro pesar sobre você, e aos poucos você começa a adormecer. E enquanto adormece, você pensa vagamente no corpo que terminou de preparar hoje,
e no corpo que começará a preparar amanhã, e em todos os corpos que virão depois, e essas imagens vão se misturando com sonhos, com visões de rios e desertos, e tumbas e máscaras douradas, e você desliza suavemente para o sono, para aquele lugar entre a vida e a morte, onde tudo é silencioso e escuro e calmo, e onde nada importa além do próximo momento, e do momento depois desse, e de todos os momentos infinitos que se estendem diante de você como um rio longo e lento que flui eternamente em direção ao mar.